o que eu digo para vocês? Independente da religião, vocês perceberam que várias religiões comemoram os anos novos em datas diferentes, porque cada um possui o seu calendário, de acordo com a sua religião, de acordo com a forma que enxerga a sua própria evolução, porque nós temos vários tipos de calendários que seguem praticamente determinados movimentos planetários diferentes. Que nem o nosso calendário, chamado de gregoriano, que é extremamente falho, com anos bissextos e etc., né? Ele é um calendário que a gente chama de solar, porque ele se baseia no movimento do Sol. Por isso que nós temos 12 meses, e cada mês, o que representa? A saída do Sol em um determinado signo e entrando em outro, né? Você já tem as religiões do Oriente se baseiam mais no calendário lunar, que aí no mês não possui 30 dias, que são os 30 graus do Sol em cada signo. Eles são o quê? São realidades lunares, e a Lua faz a sua revolução, o seu caminhar eclíptica em 28 dias. Então isso vai fazer com que o que eles consideram um ano novo seja diferente um do outro. Ficou claro isso para vocês? Então nós temos calendários solares, lunares. Os maias tinham calendários venusianos, que Vênus faz a sua revolução de 9 em 9 meses ao redor do Sol. Então tudo são o quê? Realidades ou tempos convencionados pelo ser humano. Porque quando a gente entra num processo real de consciência, na minha visão, o tempo não existe, é a maior das ilusões. Porque mesmo o presente, como o futuro e o passado, são coisas que a todo tempo estão intercaladas. Todo um segundo já foi, um segundo para frente já é aqui agora. Então nós temos essa realidade do tempo, ela ocorrendo de uma forma trina através de 3 consciências que o ser humano possui: o espírito, a alma e o corpo. Então quando você fala de espírito, alma e corpo, você pode dizer que você tem realidades do passado, presente e futuro intercalados em você. Você poderia dizer que a alma está ligada ao passado da pessoa, porque você traz realidades de uma alma nova que você cria agora, realidades ligadas a coisas do passado que estão em você. Você está aqui hoje, né, representando o resgate de muitas coisas que já, de repente, já se processaram na face da Terra. Então sua alma trabalha o seu passado o tempo inteiro dentro de você, trabalhando suas virtudes e trabalhando também as suas partes desafiadoras, vamos chamar de defeitos. O seu espírito trabalha o seu futuro. É o destino de todo ser humano voltar à fonte. Isso é um futuro, isso é o 7º dia da criação, sendo que nós estamos no início do 5º e no final do 4º. É um momento de interregno, que quando a gente terminar esse 4º dia da criação, que é o ser humano imperfeito, a gente começa a arrumar para quê? Para o anjo, que é o 5º dia da criação. Então esta realidade que é o agora, é o futuro para o ser humano, que também pode ser visto agora. Por isso que é tudo uma ilusão. E o seu corpo trabalha o seu presente. Então o espírito, o futuro, a alma, o passado, e o corpo, esta realidade aqui, é o seu presente, é o que você vive agora e o já. Então não dá para você falar que o futuro não existe, o futuro eu vou conquistar, o passado eu não entendo e o presente eu não consigo entender. Por quê? Está tudo interligado. Então quando a gente fala de ano novo astrológico, na verdade isso é uma forma de você observar tendências que o seu livre-arbítrio vai decidir se isso é bom ou se isso não é bom para você. Então hoje eu não vou chegar e falar assim para você: o Papa argentino, quando o Brasil desclassificar a Argentina na Copa, ele vai considerar todos os brasileiros hereges. Você acha que eu vou fazer um negócio desse aqui? Você está viajando. O que eu vou indicar aqui, que vai ser mais o segundo tempo da palestra, é o seguinte: existe a possibilidade existe a inclinação de nós termos desafios nessa área. Então o que significa isso? É o que eu estava falando até para Zan, aqui antes de entrar na aula. Se você antes tinha um Porsche para descer a serra, no setor onde tem desafio aqui, eu vou falar assim para você: olha, esse ano não tem Porsche nessa parte aqui, mas tem um Fusquinha 68, 1.300 ainda. Se você está acostumado com o Porsche, mas você tem o Fusca hoje,
que é um pouco... eu adoro o Fusca, mas ele é mais lento que o Porsche, acredito eu ou não. Modificaram isso? Acho que não, né? 1.300, né? Mas por causa disso você não vai mais descer ou subir a serra, porque você não tem o Porsche e você tem o Fusca. É o que a maioria das pessoas fazem quando sente o desafio. Estão entendendo o livre-arbítrio? Então eu vou mostrar para vocês aqui, de acordo com a minha visão, as indicações do ano no mapa aqui. Mas isso não quer dizer que vai ser bom ou ruim, tudo depende de você. E você pode mudar a cada segundo. É aí que eu fecho o que eu falei. Presente, passado e futuro estão interligados. Então você que decide a cada instante o que você vai fazer, independente de anos astrológicos ou não. Tudo depende do seu estado de consciência e do seu livre-arbítrio. Você tanto pode se aprisionar como você pode se libertar. Quem vai decidir isso é você. Se você for uma pessoa que alguém falar para você, você está aprisionado e você fica, você me desculpa, mas você... não vou falar o que é. Você é um ano novo astrológico, você não é uma pessoa com defeitos, né? Você é uma pessoa totalmente condicionada ao pensar e ser do outro. E os anjos caíram porque o ser humano era assim. Vocês sabiam disso? Era condicionado ao que as hierarquias determinavam para eles. Os anjos caíram para começar a libertar o ser humano através de valores divinos que caíram dentro de si. Então tudo que vai ser falado aqui são indicações, são inclinações, são possibilidades que podem fazer com que você encare esse ano novo astrológico, ou esse ano de Saturno, que é o regente de 2013, né? Fazer com que você tenha desafios ou não. Se você acha que estava difícil, vocês não viram nada ainda. Eu acredito que agora vem a real cobrança. Mas a cobrança em que sentido? É tão simples de entender isso. Se você plantou maçãs e você está esperando goiabas, o que vai acontecer contigo? Fala pra mim. Você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Mas essa decepção que vem, aí que vem uma dica para você entender o processo. Você tem que compreender que se vieram as goiabas e não as maçãs que você esperava, é porque você plantou as goiabas. Então pegue elas, faça o melhor, faça uma goiabada, faça não sei o que com elas, mas tudo o que acontece para os seres humanos, principalmente nesse ano novo astrológico de 2013 para 2014, é o verdadeiro princípio da semente ou da raiz do que você está projetando para um possível valor que vai rodar mais 7 anos a partir de 2012. Você vive realidades até 2018 ligado a essas forças. Porque a humanidade desde 2005 ela vive, né, realidades sétuplas de projeções de anos. Então 2005, 2012 foi um ano definidor. 2013 você inicia tudo solto. 2012 mais 7 você tem 2019. 2019 você tem um novo, diríamos assim, pequeno ciclo que se passa de tudo que você começa a colher agora e trabalhar. Depois você vai novamente mais 7 anos, a partir de 2019 você vai até 2026 e por aí vai. Segundo os meus estudos astrológicos, e eu posso mostrar isso para vocês, vou mostrar no segundo tempo, 2020 eu acredito que tenha uma grande possibilidade de nós termos a nova Bastilha no planeta Terra. E vai ser no Brasil. No Brasil. E a própria palavra combina. Bastilha, Brasília. Vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Se não for em 20, vai ser em 2027. Não for em 2027, vai ser em mais 7, 2027, 2034. Se não for, desse não passa. 2042. Não passa. Não passa. A gente já passou, né? Mas pode ter certeza que não passa. E a molecada vai, eu digo a molecada porque 2042 talvez eles nem estejam nascidos para colher os frutos do que virá, né? Mas isso acontece agora. Mas vamos voltar para o ano novo astrológico. Apagando aqui. Vamos compreender o que é o ano novo astrológico. É muito interessante. Primeiro, o ano novo astrológico acontece sempre quando o Sol caminha e chega no signo de Áries. Áries. Esse é o símbolo do signo de Áries. É quando o Sol chega a 0 graus,
0 minutos e 0 segundos, que nesse ano vai acontecer. Quarta-feira, às 8h01. Então todo mundo já vai estar no rush e tal, está começando o novo astrológico ali. Agora vamos entender o que representa essa efeméride, 0 graus, 0 minutos e 0 segundos. Primeiro, Áries é tido como o primeiro signo do zodíaco. Por quê? A nossa etapa evolutiva, ou seres após o grande dilúvio, nós somos conhecidos na teosofia, ou geobiose, como arianos. Daí que vem o lado de sombra disso, que Hitler queria, como parte sombria e destrutiva, construir o quê? Os ários, ou seres que ele considerava perfeitos para representar um novo tipo de ser humano que ia ter na face da Terra. Mas isso era a parte sombria de Hitler, que usurpou os símbolos sagrados do Oriente. Que ele utilizou, ele usurpou o símbolo da... isso na verdade é a Svástica. Esse é o símbolo de Shiva no Oriente. Você vai lá, os hindus eles louvam esse símbolo, né? Porque Shiva quem que é? O transformador, né? Brahma o criador, Vishnu o mantenedor e Shiva o destruidor, como eles chamam. Então, mas não é o destruidor no sentido de vamos dizimar toda a humanidade e construir um novo tipo de ser humano. Seria o quê? Seria o Shiva como aquele que vem transformar a pedra bruta, que é a consciência do ser humano, num ser humano mais consciente. Esse é o sentido de Shiva. Aqui no Egito, quem que ele é? Horus. Horus no Egito não é o guerreiro? É a mesma coisa. Então, independente da civilização, você utiliza esse atributo. Outro símbolo usurpado de Hitler, a própria cruz de Malta, aqui, ó, né? Ele usurpou tudo. E qual era o verdadeiro intento de Hitler? Ele tinha vários ocultistas trabalhando ligados a ele. Existiam várias sociedades ocultas de sombra, o qual Hitler estava ligado na Alemanha. Tinha parte pesada vibrando ali. Então, ele, né, quando ele usurpa tudo isso aqui, ele tinha os ocultistas que estavam buscando, na verdade, o Santo Graal. Esse era o verdadeiro intento dele, porque ele sabia que tinha essa presença na face da Terra. Ele só queria descobrir a forma de acessar essas realidades. Então ele estava utilizando toda a parte sagrada no seu sentido involutivo para construir um ariano de forma errada. Quer ver o mudra do Churchill e do Hitler? Hitler eles se cumprimentavam assim, não é? Não era assim que tinha saudação, isso era um mudra. Isso era uma forma sagrada deles construírem o quê? Toda vez que o Hitler aparecesse, eles fazem assim. Porque vocês, na verdade, estão o quê? Passando energia para ele. Agora, presta atenção. Sempre que você utiliza o 3 para cima, o 3, representa que você está enaltecendo. Olha como ele era inteligente. Ele pegou tudo quanto era símbolo sagrado. Quando você tem o 3 para cima e o 2 para baixo, você tem a parte ligada ao sagrado. Quer ver aqui, ó? É um símbolo, inclusive, da alquimia, o enxofre. Ó, 2 traços é o 2 para baixo e o 3 para cima. Então ele estava utilizando um símbolo, um mudra sagrado de exaltação, de luz, para enaltecer a consciência. Aí o Stalin, que não é Stalin, desculpem, o Churchill, que não era nada tonto, ele falou assim, eu tenho que arrumar algum mudra ou gesto para neutralizar essa consciência que o Hitler tanto faz e a juventude ali está... Aí ele consultou um ocultista, esse ocultista inglês falou para ele, se ele está trabalhando um símbolo de luz para destruir, trabalhe com um símbolo de sombra mais para o bem. Então, no sentido de mudra ou gesto, Hitler era um mudra de luz para o mal. Stalin construiu então um símbolo do mal, Churchill, um símbolo do mal para o bem. Então, o que você faz? Você inverte isso. Você coloca o 2 para cima e o 3 para baixo. Olha aqui. 2 para cima e 3 para baixo. Olha o V de vitória do Churchill. Entenderam agora o sentido? Era para rebater as energias do mudra de Hitler. E ele fazia isso toda vez que ele aparecia na TV. E olha, vitória, vamos derrubar o Hitler e tal. Era magia. E aí os hippies até pegaram esse símbolo que com o tempo também ligado a um mudra do passado virou isso aqui, ó. Ó, o 2 para cima e o 3 para baixo. Pegaram?
É no sentido de involução a força, né? Tudo depende do quê? Voltando àquele velho ponto. A forma como você utiliza a consciência, o seu livre-arbítrio e o porquê você está usando, que determina se uma projeção será boa ou má para você. Quer ver? Só dando uma pitadinha aqui, ó. Plutão no meio do céu, no ano novo astrológico, próximo ao setor da casa 9, é decisivo esse ano para você achar o seu caminho espiritual. Se você não achar, você pode ficar 7 anos aí batendo nas esquinas da vida, no mau sentido, e não sabendo onde você está. Então é o momento de você transformar de verdade e saber para onde você tem que ir. Isso vai ser definido para todo mundo. Só para fechar um pouquinho de tudo que eu vou falar, que eu vejo aqui. Se não for desenvolvido, né, com muita coragem e fraternidade, o sentido de coletividade, amor ao próximo, também você vai ter um ano totalmente complicado. São todas tendências. Ser amigo de verdade, se doar de verdade, isso são forças que estarão assim extremamente escancaradas para nós. E como que os anjos trabalham, ou as hierarquias, em relação a essas inclinações, que nós vamos conversar. Cada um com a sua experiência, eles transbordam os tipos de situações no qual você está inserido. Aí você fala, olha aqui, como é que eu vou ser fraterno com essa porrada que eu levei? Aí você lembra da palestra e fala assim, pô, se o Cristo quebrava as pernas e ele mandava perdoar, por que eu não posso perdoar essa pessoa que me fez isso aqui? É um ano de muito perdão. Muito perdão. É um ano que eu posso garantir para vocês aqui, por esse posicionamento fortíssimo, que eu já vou narrar para vocês, passo a passo, mas antes eu vou encher vocês de conceitos aqui para entender o que é o ano novo astrológico. Para mim aqui, ó, essa força aqui, de setor 12, como a gente chama na astrologia, que é onde vai estar o Sol no começo do ano novo astrológico. Se você tem coisas mal resolvidas com pessoas que você sabe que estão muito ligadas a vocês, é o ano para você resolver isso, por mais difícil que seja. Sabe aquele irmão que não conversa com o irmão, aquele pai que eu me dou mal, a minha mãe que eu não aguento, o meu filho que é uma encrenca, eu que sou maravilhoso e o mundo não presta. Ó, mundo, é hora de você perdoar o mundo, entender que ele não presta porque você que é só o único tranqueira. E aí vai. Então é um ano para você saber perdoar, saber dar um direcionamento real para as coisas que você quer. Se houver esse princípio de fraternidade entre todos nós, né, em relação a esse ano novo astrológico que começa quarta-feira, se a humanidade tivesse essa consciência, já pensou? Para pensar só um instante, o que seria o mundo em 7 segundos, se todo mundo que tem coisas mal resolvidas com uma outra pessoa resolvesse perdoar o outro? Imagina, o que aconteceria com o mundo? Nossa, ia ser uma coisa assim que a gente ia virar tudo anjo num estalar de dedos. Já pensou que legal? Ou ia virar o quê? Diabo também, né? Porque diabo é anjo também, né? Mas é aquela coisa, todas essas forças estão abertas, né? Mas é aí que vai ser a interpretação. Mas essas energias trazem desafios com essa parte do caminho espiritual que eu falei, e trazem desafios com o conhecimento que você possui. Olha aí. Tudo isso vai ser falado, né? E principalmente como você lida emocionalmente com esse conhecimento. Se você conseguir resolver essas 3 partes, você tem um ano novo show de bola para você. Se tiver algo mal resolvido, vai te incomodar muito esse ano em relação a esses pontos. Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos entender esse ponto, né? Vamos entender o ano novo astrológico no seu sentido real e verdadeiro. Primeira coisa que você precisa entender, o ano novo astrológico, sendo que ele é a chegada do Sol, no que a astronomia, não é nem astrologia, chama de ponto Áries ou ponto vernal. É a mesma coisa. Vocês vão ver, ó, se você ligar a TV de manhã, ou você vai ver os meios de comunicação falar, começa o outono aqui no hemisfério sul, hoje, dia 20, às 8 horas e 1 minuto. Vocês já não viram que eles falam isso? É porque eles têm esse conhecimento astronômico que é passado para eles, que é a chegada do Sol nesse ponto. Agora vem uma dica.
As eras, elas não são ao contrário. A gente está saindo da era de peixes e a gente está entrando na era de aquário. Ou seja, esse relógio ele está ao contrário aqui. Porque o movimento na astrologia é esse. Ele está ao contrário. Por quê? Esse que é o grande segredo. Para você começar a entender até como que funciona o processo de conscientização da humanidade. Esse ponto Áries ou ponto vernal, que é 0 graus do signo de Áries, 0 graus, 0 minutos e 0 segundos, todo ano, segundo a nossa convenção de tempo, ele chega, na verdade, 50 segundos atrasados desse ponto. Então, olha como é fácil entender isso. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto 0 de Áries, o banco. E eu sou o Sol que está chegando ali. Aí o que vai acontecer? Se todo ano eu chego 50, eu não cheguei nele. Estou 50 segundos atrasados e já deram como ano novo astrológico. Em 2 anos, que eu vou dar a volta, mas todo ano eu atraso 50 segundos. Em 2 anos, quanto que eu vou estar atrasado? 100 segundos. Em 3 anos eu vou estar atrasado quanto? 150 segundos. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, eu estou andando para frente ou para trás? Se eu estou atrasado sempre 50 segundos, segundo a convenção, para trás. E esse valor dá, ó, esses 50 segundos por ano, gera em um signo, o período de 2.250 anos por signo, o movimento desse Sol. Então esse Sol ele vai andando atrasadinho todo ano 50 segundos. Então isso gera, esse Sol atrasadinho, 2.250 anos. E esses 2.250 anos em cada signo faz com que exista o quê? Uma era. Agora vocês entenderam o que é era. E é o ano novo astrológico que está ligado a isso. Então, cada ano novo astrológico promove esses 50 segundos de atraso. E esses 50 segundos de atraso, ou Sol retrógrado, ele fica 2.250 anos em cada signo. É o valor real de uma era. Agora, segundo os meus estudos e reflexões, o valor real de uma era são 2.000 anos. Porém, existem 250 anos, que é o quê? O momento de interregno de uma para a outra. Nunca uma era acaba e a outra começa automaticamente, que é o que nós estamos vivendo agora. Que se você pegar um número como padrão que eu posso chutar para vocês, mais ou menos 1900, quando começa isso. Porque nós tivemos o nascimento de 7 seres especialíssimos na face da Terra, que mudaram todo o contexto evolutivo. Então, 1900 vai ter 200 anos quando só? 2100 e fecha quando 2250? 2150, que é onde você pode deixar e falar o quê? Que a era de Aquário está solta dos valores de peixes. Quer ver vocês entenderem os valores de peixes? Peixes representam as religiões. Aquário, a tecnologia e o conhecimento. Hoje em dia, tem religiões desgastadas no planeta ou está tudo certo? Preciso falar alguma coisa? E vocês acham que elas vão acabar amanhã? Ah, ano novo astrológico, era de Aquário, viva! Flores para todos, não tem mais religião desgastada no planeta. Isso vai chão ainda, vai muito chão ainda, muita lenha para queimar. Então você tem ainda muitos desses valores penetrados na consciência do ser humano, para que devagarzinho a gente se liberte e entre nesses valores que são os valores da era de Aquário. Agora que vem uma chave para vocês entenderem o que os hindus chamam de yugas, ou idades. Quer ver que interessante que eu vou falar para vocês? Eu vou colocar em metais aqui, ó. Idade de ferro, idade de cobre. Olha as Olimpíadas aqui agora. Cobre, idade de prata e idade de ouro. Olha que interessante. Daqui que veio os mistérios das Olimpíadas, de você ser consagrado em lugares em relação. Essa idade aqui é a mais densa de todas. Essa aqui é a mais sutil, a mais amorosa, a de ouro. Os hindus chamam a idade de ferro de Kali Yuga. Kali Yuga.
E a idade de ouro de Satya Yuga, ou a idade de ferro, a idade das sombras, e aqui a idade da luz, ou a Satya Yuga.